Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do Ofício das Leituras, dia 31 de julho de 2023. Memória de Santo Inácio de Loyola, presbítero. Nasceu em Loyola, na Cantábria, Espanha, em 1491. Viveu primeiramente na corte e seguiu a carreira militar. Depois, consagrando-se totalmente ao Senhor, estudou teologia em Paris, onde reuniu os primeiros companheiros com quem mais tarde fundou em Roma a Companhia de Jesus. Exerceu intensa atividade apostólica, não apenas com seus escritos, mas formando discípulos que muito contribuíram para a reforma da Igreja. Morreu em Roma no ano de 1556. Da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo pede uma coleta em favor de Jerusalém. Irmãos, queremos levar ao vosso conhecimento a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Com efeito, em meio a grandes tribulações que as provaram, a sua extraordinária alegria e extrema pobreza transbordaram em tesouros de liberalidade. Eu sou testemunha de que esses irmãos, segundo os seus recursos e mesmo além dos seus recursos, por sua própria iniciativa e com muita insistência, nos pediram a graça de participar da coleta em favor dos santos de Jerusalém. E indo além de nossas expectativas, colocaram-se logo à disposição do Senhor e também a nossa, pela vontade de Deus. Por isso solicitamos a Tito que, assim como iniciou, ele leve a bom termo entre vós essa obra de generosidade. E como tendes tudo em abundância, fé, eloquência, ciência, zelo para tudo, e a caridade de que vos demos o exemplo, assim também procurai ser abundantes nesta obra de generosidade. Não é uma ordem que estou dando, mas é para atestar a sinceridade da vossa caridade que eu lembro a boa vontade de outros. Na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Estou dando-vos um conselho a este respeito. É uma coisa boa para vós, pois desde o ano passado não somente tivestes a iniciativa de empreender essa obra, mas também fostes os primeiros a desejá-la. Agora, portanto, acabai de realizá-la. Assim, aos vossos generosos propósitos corresponderá a completa realização, de acordo com os recursos de que dispondes. Quando existe a boa vontade, ela é aceita segundo o que tem, e não segundo o que não tem. Não se trata de vos colocar numa situação aflitiva para aliviar os outros. O que se deseja é que haja igualdade. Nas atuais circunstâncias, a vossa fartura supra a penúria deles, e por outro lado, o que eles têm em abundância venha suprir a vossa carência. Assim haverá igualdade, como está escrito: quem recolheu muito não teve de sobra, e quem recolheu pouco não teve falta. Graças sejam dadas a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por vós. Não só ele recebeu bem o meu pedido, mas ainda, no ardor de seu zelo, partiu espontaneamente para vos visitar. Com ele enviamos o irmão que é elogiado em todas as igrejas por sua pregação do Evangelho. Mas ainda, esse irmão foi designado pelas igrejas para ser nosso companheiro de viagem
nesta obra de generosidade que fazemos para a glória do próprio Senhor e como prova da nossa boa vontade. Assim procuramos evitar suspeitas ou críticas na administração desta grande coleta, pois procuramos fazer o bem não somente diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com os delegados enviamos aquele de nossos irmãos, cujo zelo foi comprovado em várias ocasiões, e muitas vezes, e que agora se mostra muito mais zeloso ainda, pela grande confiança que tem em vós. Quer se trate de Tito, que é meu companheiro e junto de vós meu colaborador, quer se trate de nossos irmãos que são enviados das igrejas à glória de Cristo diante das igrejas, mostrai-lhes a vossa caridade e justificai os elogios que de vós temos feito. Conheceis bem a bondade de Jesus Cristo, Senhor nosso, que, embora sendo rico, por vós se tornou pobre, a fim de enriquecer-vos mediante sua pobreza. Ele, porém, esvaziou-se de sua glória e assumiu a condição de um escravo, a fim de enriquecer-vos mediante sua pobreza. Da narrativa autobiográfica de Santo Inácio, recolhida de viva voz pelo padre Luiz Gonçalves da Câmara. Provai os espíritos a ver se são de Deus. Inácio gostava muito de ler livros mundanos e romances que narravam supostos feitos heróicos de homens ilustres. Assim que se sentiu melhor, pediu que lhe dessem alguns deles para passar o tempo. Mas não se tendo encontrado naquela casa nenhum livro deste gênero, deram-lhe um que tinha por título A Vida de Cristo e outro chamado Florilégios dos Santos, ambos escritos na língua pátria. Com a leitura frequente desses livros, nasceu-lhe um certo gosto pelo fato que eles narravam, mas quando deixava de lado essas leituras, entregava seu espírito à lembrança do que lera outrora. Por vezes ficava absorto nas coisas do mundo em que antes costumava pensar. Em meio a tudo isso estava a divina providência que, através dessas novas leituras, ia dissipando os outros pensamentos. Assim, ao ler a vida de Cristo, nosso Senhor, e dos santos, punha-se a pensar e a dizer consigo próprio: e se eu fizesse o mesmo que fez São Francisco e o que fez São Domingos? E refletia longamente em coisas como estas. Mas sobrevinham-lhe depois outros pensamentos vazios e mundanos, como acima se falou, que também se prolongavam por muito tempo. Permaneceu nessa alternância de pensamentos durante um tempo bastante longo. Contudo, nessas considerações havia uma diferença. Quando se entretinha nos pensamentos mundanos, sentia imenso prazer, mas ao deixá-los por cansaço, ficava triste e árido de espírito. Ao contrário, quando pensava em seguir os rigores praticados pelos santos, não apenas se enchia de satisfação enquanto os revolvia no pensamento, mas também ficava alegre depois de os deixar. No entanto, ele não percebia nem avaliava essa diferença, até o dia em que se lhe abriram os olhos da alma e começou a admirar-se desta referida diferença. Compreendeu por experiência própria que um gênero de pensamentos lhe trazia tristeza e o outro alegria. Foi esta a primeira conclusão que tirou das coisas divinas. Mais tarde, quando fez os exercícios espirituais, começou tomando por base essa experiência para compreender o que ensinou sobre o discernimento dos espíritos.
Se alguém fala, que sejam palavras de Deus. Se alguém serve, que seja com a força de Deus, para que em todas as coisas Deus seja louvado através de Jesus. Mas acima de tudo, tende amor duradouro de uns para os outros, para que em todas as coisas Deus seja louvado através de Jesus. Oremos. Ó Deus, que suscitastes em vossa Igreja Santo Inácio de Loyola, para propagar a maior glória do vosso nome, fazei que, auxiliados por ele, imitemos seu combate na terra, para partilharmos no céu sua vitória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.